Com um convidado mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o nosso querido emblemático Érico Pérez. Emblemático. Foi o que apareceu hoje. E apareceu muito bem, gostei. Gostou do emblemático? Muito bem. Tá bom. Por favor, Luciano, então... Prossiga? Prossiga. Prossiga é uma linguagem policial, né? Prossiga. Vamos lá. Nosso convidado de hoje é um beltronense que começou a trabalhar aos 14 anos de idade aqui em Francisco Beltrão como cobrador de lotação. E hoje ele é um fundador, é sócio de uma empresa que atua em todo o Brasil, uma empresa com mais de 500 colaboradores, com mais de 400 mil usuários. E além de cuidar das empresas deles, que estão baseadas em Florianópolis, ele é uma pessoa que faz questão de incentivar as outras pessoas a seguirem seus sonhos, a arriscar, né, para que possam concretizar seus sonhos. Nós estamos falando do filho do seu Cláudio, da dona Eleni, do irmão do Leandro, do irmão da Andressa, do esposo da Fran, do pai da Anne Luiz, nosso querido Alessandro Maninho De Carli. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Para mim ainda um pouco nervoso. Não, tem muito recurso aí. Né? Você não vai me convencer disso, menino. Mas muito bom, muito obrigado Muito pelo recurso. convite. Estou aqui, gosto muito de representar o Brasil, o Beltrão. Né? Tenho muito orgulho de ter nascido aqui. Então, para mim, exatamente, você fez uma boa apresentação. Hoje o meu trabalho eu gosto muito de incentivar as pessoas a buscar o sonho delas e realizar o sonho delas de forma sustentável, né? Não, muito bem, muito bem. Maninho, tem um protocolo aqui que é o seguinte, a gente Isso que eu ia apresenta falar. o convidado... roubei a fala dele. Roubei a fala do Érico. Não. A gente apresenta o convidado e daí coloca ele na geladeira, mas você não vai ficar tão na geladeira assim, porque você vai nos ajudar aí na hora dos patrocinadores, né? Legal. Tem um aí que você conhece, você vai poder falar a respeito. Muito bem. Mas vamos lá, nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria, um estabelecimento tradicional e com muita qualidade aqui em Francisco Beltrão, né? Com o selo de qualidade da família Roar. Exatamente, Já estou iniciando suas obras. Já está aí, em né? obras lá, a nova Iraci Cafeteria, que Isso vai mesmo. surpreender a comunidade, vai ficar muito bonito. Mas o atendimento continua. Né? Não. Estive lá hoje cedo, estava cheio, né? Como sempre. Como muita sempre. gente naquele ambiente que é agradável e que sempre tem um bom atendimento. Exatamente. Nosso outro patrocinador, Inovata Ambientes, a empresa de ambientes planejados do Gelson e do Fernando, uma empresa que também extrapolou aqui as fronteiras do município e comercializa seus ambientes para outros estados, inclusive, reconhecida pela beleza, pela qualidade, pela tecnologia dos seus ambientes e também por um pós-venda completamente diferenciado, que os clientes sempre destacam. Quem mais? Beltrão Net. Você conhece essa empresa, Maninho? Já ouviu falar nela? Conhece esse dúvida, pessoal né? aí? Essa empresa aí são de dois grandes irmãos, né? Hans e Hermann aí são pessoas... A gente se criou junto na mesma rua, lá na Antônio Marcelo, na Vila Nova. Esses caras são extraordinários. Vocês têm que trazer esses caras aqui. Esses caras têm umas histórias de muito sucesso, Com muito certeza. legal. Esses caras são meus irmãos. É. Meus irmãos mesmo. Que bom, que bom. Então a dica tá anotada. São pessoas sérias, hein? Os caras Sim. são de coração. Pode ter meu aval em cima da Beltronet aí. Qualquer coisa, vocês podem me ligar. Tá Se bom. tiver algum problema... Qualquer problema que alguém tiver ouvindo aí que não der certo a internet, ficou lenta, pode... Não, mas inclusive o Érico é o usuário da Beltronet e ele sempre destaca que o negócio funciona bem. Não, isso eu não tenho dúvida. E quando funciona bem, fica fácil dizer que pode ligar, né? Exato, eu sei o que eu tô falando, né? Eu não ia me botar no mato aqui, não. Estou aí. Qual é a próxima, Duduzão? Doutora Calize Cristófoli, que atende em Pato Branco. Ela é especializada em harmonização facial e sempre procura fazer esse trabalho dela sem exageros, né? De maneira a preservar a beleza natural dos rostos, né? A gente vive aí num momento em que existe uma padronização
E a Carise vai numa direção diferente, Mais procurando natural, né? preservar a naturalidade dos rostos. Exatamente. Muito bem, finalizando aí nosso time de patrocinadores, temos a Meriz Hospitalar, que, de novo, né, outra grande empresa, muito respeitada e que os profissionais da saúde sempre elogiam muito aqui, né? A empresa da Nica e do Eduardo Merizio aí, então... Isso aí, fechamos aí nosso time. E nesse momento pedimos para as pessoas nos seguir, né? Se inscrever no canal, curtir, compartilhar, enfim, essa coisa toda. Se inscreveu lá, Maninho? Tá inscrito no canal? Ainda não, eu vou me inscrever. Gostei da sinceridade. Isso aí. Ainda não, mas eu vou me inscrever. Ao final aqui eu já vou me inscrever. A hora que eu puder pegar meu telefone aqui, eu já vou... Mas eu assisti alguns vídeos. Legal. Ontem, rapidinho. Achou ali. algum conhecido lá para assistir? Não, nenhum. Não, tô meio... Tá por fora. Preciso me atualizar um pouco mais. Muito bem. Mas então vamos dar início aqui à nossa conversa, né? Com o nosso convidado. Agora sim. Sempre iniciamos, Maninho. Vou chamar de Maninho, né? Por favor, eu me sinto bem à vontade. Francisco Beltrão, pra mim, é Maninho. É Maninho. Então, Beleza. Maninho. Isso aí. Tá bom. Então, Maninho, a gente sempre dá aqui o pontapé inicial pedindo para que o convidado se descreva, né? Tentando deixar um pouquinho de lado essa parte profissional. Enfim, quem é o Maninho? Cara, quem é o Maninho, né? O Maninho é um sonhador, né? O Maninho é um cara que pensa e age para fazer as coisas. Às vezes parecendo loucura, mas tenta fazer o máximo possível para realizar os sonhos. Mas o Maninho é um cara que agradecido. Eu sou muito grato ao que eu já tenho, ao que eu tenho no momento. Então, às vezes vocês não vão escutar aqui uma história de um cara que sofreu e para estar onde está. Não, eu sempre fui muito grato. Tudo que a gente passa fez parte de um aprendizado ou coisa assim. Então, sou muito agradecido aonde eu estou. Então, assim, se Deus me permitiu até aqui, para mim tá ótimo e eu sou bastante agradecido, né? Maninho é um cara que acredita na humanidade. Maninho é um cara que gosta dos amigos. Maninho é um cara que ajuda as pessoas e família. É um cara simples de tudo. Sou um cara que gosto demais das coisas simples. Prefiro as coisas simples. Não sou muito de complicar as coisas, desde as coisas simples da vida, né? Esse é o Maninho. Família, amigos, boteco. Esse é o Maninho, simples. Certo. É uma boa descrição. E é um cara que a gente vai ver durante a conversa aí, tem realmente uma história de muita coragem realmente para correr atrás das coisas dele, né? Isso é muito legal. E a gente nota que isso é algo que muitas vezes falta para as pessoas, né? As pessoas têm ideias, têm planos, mas não têm coragem para romper aí, para sair da zona de conforto. E acho que você tem um cara que saiu muito cedo da zona de conforto, foi o Maninho, né? Isso vai ficar bem claro aí na história dele. Isso é bacana. E como isso fez com que ele concretizasse sonhos, né? Saísse do... Talvez mais do que ele imaginava até, né? Com certeza, não, sem dúvida. Isso é certo, assim, sabe? Nem a gente imaginava isso tudo, assim, onde a gente chegou. Mas a gente sempre começa também, Maninho, querendo saber, vai ter muito tempo aí para você falar do aspecto profissional, queremos saber do Maninho beltronense, do Maninho criança, do que ele brincava, onde que ele estudava, quem eram os amigos dele, quem eram os professores. Conta pra gente. Cara, quem é esse cara? O Maninho... Quem é o menino Maninho? O Maninho, na escola, aí até a 8ª série, era um cara meio... baderneiro, né? Polêmico. Eu acho que é uma boa palavra. Era um cara polêmico. Então, nesse período aí, eu cheguei a comentar já que o meu pai foi mais na escola que eu. Boa. Então, ele já estava lá no livro de chamada, só que da diretora. Eu não sei como é que é hoje, mas na época só entra se tiver com a presença dos pais, né? Então, eu estudei no Beatriz Beavati, eu estudei no Industrial, eu estudei no Suplicy, eu estudei no Mar de Andrade. Então, foi essa... Estudei no Glória no comecinho ali, bem no primeiro, segundo, terceiro ano. Depois eu fui para o Industrial, depois para o Beatriz Beavati.
Conforme vinham vindo as expulsões, você ia mudando. Boa! Eu não queria falar isso, não sei se pode, mas é por aí. É por aí. Então, quando o meu ciclo terminava lá... e terminava naturalmente, né? Não era tu quem era decidia isso, né? Não era a minha Nunca opção. foi minha opção mudar de colégio. E às vezes... Aí surgia a necessidade. Né? A vida trazia aí essa... pontual de uma mudança. Exatamente. Mas enfim, aí eu fiz o ensino médio no Mar de Andrade. Primeiro, segundo, terceiro ano. Não, o segundo ano eu fiz no Rio Grande do Sul, quando eu fui estudar eletrônica lá. E depois eu voltei no Mar de Andrade fazer o terceiro ano. Então foi isso. Mas eu gosto de dizer que teve uma virada de chave muito grande na minha vida no Suplicy. Eu não vou lembrar o nome da professora de história, mas como a gente aprende apanhando, né? Então, eu era essa pessoa realmente, eu não era mal educado, mas eu era um cara que não dava muita bola, ia lá, ficava 10 minutos na sala e depois fazia aquela prova. No final do ano, era aquele chororô para tentar passar e dar aquele pontinho e tal, né? Mas eu lembro uma vez, na 7ª série, a professora entrou na sala, no Suplicy, e falou, com exceção do Alessandro de Carli, está todo mundo aprovado. Rapaz, aquilo me deu uma vergonha, meu amigo. Aquilo me deu Aquilo me deu uma vergonha. E eu, inclusive, eu agradeço essa professora, porque foi um choque de realidade que dali pra frente foi outro. Não, às vezes a gente precisa. Precisa. E dali pra frente foi outra pessoa, a pessoa que estava mais comprometida. E, de fato, passei a estudar mais, ser mais responsável com o estudo, e daí pra frente parei de reprovar, pelo menos. Né? Então, sim, já assumiu uma outra postura. Uma outra postura. Muito legal isso, né? Então, me criei ali na Vila Nova, né? Então, quando eu falo da Beltron.net aí, do Hans e do Herman e do terceiro irmão, que é o Herbert deles lá, nós era vizinho. Então, as nossas mães ali eram muito vizinhos. Então, a gente se criou jogando bola, andando de bicicleta. É uma infância... Raiz. É uma infância raiz dos anos 90, jogando bola... mexendo em mobilete velha, essa coisa de infância raiz aí. E é uma infância normal, assim. A minha família nunca foi uma família de muitas posses, mas também nunca passou dificuldade nenhuma. Então, meu pai e minha mãe sempre... garantiram o básico. Perfeitamente. Sim, nunca, longe disso. Longe disso. Mas sempre muito simples também. Enfim, mas... com muito propósito. Eu acho que a mãe e o pai criaram a gente assim, com muito propósito, né? Com muita honestidade. Meu pai sempre falou, cara, não faça nada errado que não tem como dar errado. Então isso é simples e pode levar para a vida que não tem erro, né? Faça certo que não vai ter como dar errado. Então, essa foi a infância sensacional. Aí já começamos a trabalhar com 14 anos aí no Scheid, como cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus, esses caras, eles são ligados, qualquer um deles, porque aquilo ali você conhece muita rotina da cidade sendo um cobrador de ônibus. Você conhece muita gente, né? Conhece muita gente. Ontem eu estava ali eu não sei se pode falar o nome, ali na Videoteca. Claro. Estava ali tomando uma... Inclusive já estiveram aqui. Ah, é? O Doug? Gente boa, né? Então tá. Nós estava lá na quarta-feira à noite, eu acho que foi, e passou um menino conversar com nós ali, e eu lembrei dele, falei, cara, eu te conheço, eu só tô com vergonha de falar e errar. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, o que você fazia quando você era moleque? Eu falei, era engraxado. Eu falei, pois eu ia te falar, mas se eu errasse ia ficar feio pra mim. Mas de fato, assim, a gente lembra muita gente. E eu lembro mesmo. Eu lembro de pessoas que pegavam o ônibus até hoje, lá no Entre Rios, naquela hora. A gente chegava e falava, cara, essa pessoa não tá aqui ainda, espera que ela tá atrasada. E de fato, ela chegava. Então, assim, cara, é muito legal. E você sabe que para elas a lotação é fundamental, né? É o recurso dela chegar no emprego ou dela não chegar, né? Então, tem uma responsabilidade aí. Muito legal. Muito legal. E, imagina, cara, quanta gente você não conheceu nessa fase, né? Bastante. Quanto tempo você ficou, então, como cobrador? Cara, vamos lá. Dos 14 aos 16, aí eu fui pro Rio Grande do Sul. Já nessa... Cara, nessa época meu pai era motorista, né? De ônibus? Do Scheid, também. E eu falei, cara, se eu ficar aqui, eu vou ser motorista. Eu não...
cara, preciso achar outra coisa, eu tô desconfortável aqui. Então, aí meu tio me convidou por educação para morar na cidade dele, fazer eletrônica. Ele errou o pulo. Para que se um dia você quiser ir lá, amanhã. Foi isso. Para qual cidade você foi, Maninho? Eu fui para morar em Tuparendi, uma cidadezinha do lado de Santa Rosa, e aprender eletrônica. E, de fato, cara, foi uma coisa que vira uma chave, assim, quando você aprende uma profissão ali. Naquela época, era arrumar rádio e TV, né? Porque era isso que se tinha, era isso que... E o sair de casa também, né? O sair de casa também tem um efeito que... Então, assim... Mas isso aí já exigiu uma coragem, né, Maninho? Porque você tinha só 16, né? Sim. Você estava aí, se eu não me engano, entre os teus colegas estava o próprio Herman, né? Sim. Né? Então, você trabalhava numa realidade que tinha teu pai próximo, teus amigos ali, né? Você tem aquele grupo, aquela estrutura. E aí você parte, mesmo sendo família, né? Mesmo sendo um tio, é uma outra realidade. Já exige uma disposição por mudança, né? Então, aí fui para lá, passei um ano e pouco. Aí já estava naquela, assim, cara, não dá mais para ficar na casa do tio e da avó, que eu ficava me revezando. E preciso, mas aí não tinha condições também para ir sozinho. Falei, cara, eu acho que deu aqui o que eu já consigo me virar. Então, eu sempre fui, daí levando aquele choque da professora. Professor de História. Professor de História. Já estudando muito estudando, buscando a entender as coisas e tal. Falei, cara, acho que eu já tenho material suficiente para voltar embora e trabalhar lá em Beltrão, né? Voltar e começar a trabalhar em Beltrão com eletrônica. E eu voltei embora. Então, eu trabalhei 2 anos de cobrador, aí fiquei um ano e pouquinho fora. Quando voltei, procurei empregos na área. Não tinha nada assim. Teve um caso que eu estava para entrar na Sadia. Aí eu fui passando aquele processo seletivo, e quando chegou na hora de contratar, estava eu e mais um cara. A moça falou, traz os documentos. Que documentos, moça? De comprovação da eletrônica e tal. Eu falei, não, moça, não tem nada disso não. Ele falou, como é que você chegou aqui? Eu falei, eu não sei, vocês mandaram eu passando, eu fui indo, Enfim, aí não acabei não entrando na manutenção da Sadia. E então voltei. Tive a oportunidade de voltar de novo para o Scheid, com 17 anos. Aí eu trabalhei aí até, acho que mais uns 3 anos, Luciano, de cobrador. De manhã. Aí, e também, voltando a ficar desconfortável, foi aí quando eu acho que foi a grande sacada, sabe? Foi quando a lotação passava ali na União da Vitória. Não sei se vocês se recordam, isso 2000, por aí. Onde a lotérica hoje era uma empresa chamada Albi. Sim, é no semáforo na esquina da União da Vitória com a rua Guanabara, né? Se eu não me engano, por ali. É a Guanabara. É ali no cantinho. A rua que desce do Ítalo e passa na Marasquinha. Tinha uma placa na frente, Albi Sistemas Eletrônicos. Falei, cara, é por aqui o negócio. Então, parei lá, entreguei o ônibus, o caixa, desci até ali e encontrei o Fábio Bel, que hoje é o meu atual sócio, né? Que, enfim, estava sentado ele numa mesa, uma sala muito grande, muito vazia, porque a sala era gigantesca. Ele tinha uma mesinha muito simples, um armarinho daqueles de lata, e era essa a empresa dele, né? Eu acho que era a primeira empresa dele, estava começando muito no início. Sim. Eu falei, cara, preciso trabalhar. E ele começando, ele falou, moço, tá difícil, tô começando agora, às vezes até para mim não tem trabalho para uma pessoa, imagina para 2. E, cara, não tá difícil. Que era uma empresa, né, Maninho, que instalava portões eletrônicos, né, sistemas de segurança. Né? Alarme, câmeras, era uma coisa que estava começando, assim, era muito poucos clientes ainda, mas já estava começando a ficar forte, acho que ele né? deve ter sido um dos pioneiros aqui nessa... Portão eu acho que já tinha, agora câmeras de segurança, essas coisas eu nem lembro se... Eu não sei te dizer, mas com certeza estava nos primeiros. A tecnologia que a gente usava, hoje em dia, ela já é muito ultrapassada, né? Mas, enfim, ele falou, cara, não tem como, tá difícil aqui. Aí foi quando eu acho que eu fiz melhor negócio da minha vida, foi nesse dia. Falei, Fábio, vamos fazer um negócio, cara. Eu sou cobrador de ônibus de manhã cedo, então eu tenho um salário. A minha linha para 1h15, é o tempo de eu entregar o caixa, 1h30 eu tô aqui. E eu trabalho à tarde,
até às 18. E no final do mês, tu faz as tuas contas aí. Se sobrar alguma coisa, na sua análise de justiça, você me dá alguma coisa. E se não der, tá pago essa conta. Falei, como assim? Falei, cara, é isso. Eu estudei, agora eu preciso trabalhar. Eu não sei. Talvez você, nem de graça, você vai me querer. Né? Às vezes tu vai chegar aqui no segundo semana e falar, cara, ó, desculpa, mas nem de graça. Só atrapalhou. Me complicou. Se você pagasse para trabalhar aqui, talvez. Ele corria esse risco também, né? Não era só pro meu lado. Sim. Tá? Então, ele falou, cara, ficou meio um pouco desconfiado, mas aí tinha uma coisa, o Hans, eles eram amigos e o Beal, uma pessoa muito correta, falou, cara, esse cara nunca me viu, falou, cara, vai me dar uma espécie de golpe, ninguém vem se oferecer para trabalhar de graça, né? E eu percebi isso, falei pro Hans, Hans, dá um toque nele lá, que fala que tá tudo certo, que você me conhece e não tem problema nenhum quanto a trabalhista, isso tudo tá ok. Sim. E o Hans fez isso de fato comecei a trabalhar. Então, eu começava a trabalhar, saía de casa, a minha linha saía 15 para as 6 da manhã da garagem ali, que a garagem era ali onde é do lado do Oba-Oba, que tem um prédio bonito ali. O prédio do antigo... É um banco agora que tem ali, não é? Sim, o onde Evolua. tá a Evolua. Isso. Evolua. Então, ali onde a Evolua era a garagem do Scheid. Então, Scheid. eu tinha que sair lá da Vila Nova a pé. Então, meu dia começava às 5 horas da manhã. E 15 para as 6 o ônibus saía. E 1h15 ele parava, 1h30 eu estava na Albert, até às 18 horas trabalhando, fazendo instalação. E aí eu acho que começou a empresinha do Beal, começou a andar, porque aí ele começou a fazer comercialmente e eu acabava fazendo tecnicamente. Porque antes de eu chegar, ele vendia, Sim. daí ele instalava. Então, a loja nesse período ficava fechada. Então, começou a dar uma engrenada ali também, né? Então, a gente foi nesse ano, foi trabalhando assim. E, cara, tava difícil, porque a minha rotina era 5 da manhã até às 18, para casa, puxado. tomar banho, Mar de Andrade, meia-noite. E assim ia. O ônibus não para sábado, não para domingo, não tem Natal, não tem nada. Então, quando bateu um ano e pouco, cara, tava baqueado, né? Sim. E eu tava naquela, cara, vou ter que falar para ele que eu preciso sair, mas eu não quero. Eu E como aprendizado foi grande esse período, né? Sensacional. Você viveu a prática daquilo que você tinha estudado. Exatamente. Inclusive, isso é uma das coisas que hoje falta. As pessoas se doarem, às vezes eu vejo... Para mim foi um estágio, e um estágio real. Sim. Hoje eu vejo as pessoas fazendo estágio para cumprir tabela de faculdade. Sim. E não é isso. É bem isso estágio mesmo. É estágio. Estágio é para você ver se é aquilo que você quer. Por falar nisso, Mani, deixa eu te interromper. A parte tecnológica, eletrônica, entrou na tua vida porque você já tinha uma paixão por isso? Ou você viu naquele momento que você foi lá para o Rio Grande para estudar apenas como uma alternativa? Assim, não, isso aqui pode ser um campo bom de trabalho. Luciano, eu vou te dizer cara. Esses dias os caras estavam... A minha filha estava fazendo... escolhendo o que ela ia fazer de faculdade, e eu imagino a cabeça dessas crianças quão difícil é. Porque elas podem escolher entre ser bailarina ou astronauta e tá tudo bem, né? Tem esses cursos todos na mesma cidade. Tá aí, né? Tá aí. Então deve ser dificílimo. Deve ser dificílimo escolher o que você quiser. Eu acho que na nossa época não tinha opção, não, sabe? Eu ainda tenho dúvida que eu sou um bom pianista, só que eu nunca tive contato com o piano. Boa. Vai que senta ali e descobre um talento, né? Eu sou um cara fera. Talvez estão perdendo um talento. Mas enfim, a gente não teve isso. Não é uma questão. Eu acho que foi uma questão de falta de opção. Tá? E acreditar que aquilo ia ser bom sem muito base, mas eu acho que é falta de opção mesmo, sabe, Luciano? Não foi uma coisa que bem pensada, que é isso, que é aquilo. Acho que é falta de opção mesmo, sabe? Sim. O único que deu a oportunidade de ir foi o tio da eletrônica. Se fosse outra oportunidade do tio que tivesse o piano, talvez eu seria um pianista. Vamos ficar nessa dúvida. Qual área ganhou e qual área perdeu, aberto, né? então, exatamente. Então, eu acho que foi... Mas se tornou uma paixão, tá? Se tornou uma paixão. Eu gosto demais do que eu faço. A eletrônica, ela você consegue fazer... eu costumo dizer que às vezes muita gente vem nos assediar
cara, quero fazer um aplicativo, cara, quero fazer não sei o quê, cara, tem uma mega ideia, cara, tenho isso, tenho aquilo. Cara, no mundo da tecnologia, da eletrônica, do software, tu consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. O cara fez voltar um foguete que era impossível, ele foi contra a NASA e fez o foguete voltar. A NASA falava que não dava, ele fez voltar. Tu só precisa de tempo ou dinheiro. Por uma das duas coisas tu tá limitado. Ou tu não tem dinheiro para fazer esse foguete voltar, ou tu tem dinheiro suficiente e tu não tem tempo para fazer voo. Não tem tempo para isso acontecer, tempo hábil no tempo do projeto. Então, de resto, tu consegue fazer qualquer coisa. E esse aqui é o que fascina na eletrônica. E você tem que achar caminhos para isso acontecer no mundo da tecnologia, né? Não é nem da eletrônica, no mundo da tecnologia. Hoje está muito mais fácil acesso a tudo, cara. Hoje você pensa numa coisa, o que nós gastava um ano para fazer um protótipo, hoje, no final do dia, você já manda esse protótipo vindo da China, que em 15 dias está na sua mão, um protótipo que você gastava um ano para fazer. Custando uma nota. Hoje é surreal. É só querer. Né? Então essa é a história. Essa é a motivação. Então era o caminho que se apresentava, né? É o caminho que se apresentava que havia. E o cara agarra, é o cavalo encilhado, que é o velho clichê, né? Mas muito real, né? Isso. Tá passando, tu decide se tu vai montar ou não. Mas você estava falando, Maninho, então desse teu contato com o Fábio Beal, né? E eu te interrompi para saber da... Pronto. Mas volta lá, então. Então vamos lá. Segue então, a história. eu estava naquele momento de, cara, quero continuar, mas eu não tenho mais força, eu preciso. Aí tomei coragem um dia, era bem no final do dia, umas 8 horas da noite. Paramos lá para conversar, eu voltando de um serviço e ele terminando as coisas dele no escritório, parei lá. Falei, cara, eu preciso conversar com você, tá? Tem uma coisa para dizer, enfim, eu preciso, não estou mais dando conta. Mas eu quero continuar. Porém, eu preciso trabalhar o dia inteiro aqui. Mas agora eu preciso de salário. Sim. Precisamos fazer agora de verdade. Agora um novo acordo. Então eu preciso trabalhar, porque, cara, essa rotina tá me matando. Não tem mais força física para manter. E ele falou, cara, deixa eu também ter uma coisa para te falar. Faz um tempo aí que eu tô adiando. E, cara, talvez deu certo. Falei, qual foi? Ele falou, recebi uma proposta, fui convidado para gerir uma empresa de segurança em Sorriso, no Mato Grosso, e tô fechando aqui. Tu tem a oportunidade, se quiser, ficar com a AUB aberta, continuar esse projeto aqui, ou a gente encerra por aqui, seja o que Deus quiser. Falei, cara, então deu certo, né? Eu tava para sair, você tava para ir embora, foi embora. Mas eu tava decidido que eu ia sair do ônibus, tá? Eu não falei, cara, eu não vou ficar aqui. Eu tava decidido. Falei, cara, eu vou sair da lotação. Porque eu preciso sair daqui. Então, falei, cara, beleza. Então, partimos. Até logo, segue o teu rumo, qualquer coisa me chama. E a mesma coisa para ti. Lá era restrito, não tinha celular, não tinha nada ainda, né? O celular tava começando, cara. O celular tava começando. Então, ele foi embora. Ficamos sem contato total. Nesse momento aí eu parti por uma empresa de rastreamento de caminhão, de veículos, né? Então começamos esse trabalho aí também era uma coisa muito nova naquele momento. Trabalhei aí 8 anos nesse ramo e nesse meio tempo, aí eu estudei Senai lá nesse 2009 por aí, abri o primeiro curso técnico de eletromecânica no Senai. Aqui em Francisco Beltrão. Primeiro que saiu, eu entrei e aí me formei lá, conheci. Foi um período interessante para o teu aprendizado. Meu Deus. Meu Deus. Então, cara, ali tem o professor Marcelo, foi quando ele veio de Florianópolis para cá. Ele era, como chama? Não é diretor de curso, o cara que... Tipo um coordenador? É o coordenador. Tipo, ele era coordenador do curso, o primeiro curso, então até o Senai estava meio nesse quesito aí. Ele trouxe, e cara, esse cara é muito fera, esse cara tem um conhecimento técnico absurdo, é um cara extremamente... estamos falando do Marcelo da Corrégio, né? Marcelo da Corrégio, eu acho que ele é colega de vocês de profissão, ele tem um programa na rádio ele tem um quadro
Numa rádio da cidade. Isso. Então ele, cara, esse cara esse cara me ensinou muito, esse cara tem um conhecimento. Até a gente até ameaçou lá fazer um projeto junto em 2010 e tal. Acabou não indo, mas enfim, foi um aprendizado, né? Então me formei ali e sem pretensão nenhuma, um dia o MSN, cara. Apareceu o Fábio Beal conectado. Sabe quando subia? Saudade, inclusive, disso aí. Era. Esse não é tem o do ICQ também, né? O do ICQ. Isso aqui era um barulhinho diferente, né? Mas era meio parecido com isso, é tipo, né? Uma coisa assim, né? Era o bonequinho, né? Aqueles bonequinhos azul. Aí subiu o Fábio Beal conectado e o cara, e aí? Como é que estão as coisas aí? Falei, cara, beleza, desenrolou um papo aqui, tá onde? Tô aqui, como é que tá? Tá legal, isso e aquilo, ele começou e ficou por aí. Você em Beltrão, eu em Beltrão, ele em Sorriso. Nessa época eu tava com a oficina lá no Mombelli, lá na Água Branca, tinha um box lá. Do rastreamento de caminhões. Tava lá em cima trabalhando. Então, também era um momento, isso eu gosto de dizer também, sabe? Também era um momento que tinha muito tempo ocioso. Porque os rastreadores, eles são de hora marcada e são assim, tinha dias que de fato não tinha trabalho agendado e daí no outro dia tu tinha trabalho virando noite. Era meio maluco isso, sabe? Aí tu trabalhava sábado e domingo e segunda e terça às vezes não tinha nada. E eu usei muito esse tempo para estudar. Muito mesmo, cara. Então não tinha oportunidade. Usei esse tempo muito para estudar. E desenrolamos essa primeira conversa. Depois chamamos de novo e o Beal falou, cara, tu não quer vir conhecer o Mato Grosso? Falei, cara, tá, eu vou. Aqui tá meio complicado, aqui tá meio estagnado. As empresas, os bancos compraram as empresas de tecnologia de rastreador e começou a apertar financeiramente. Eu falei, cara, isso aqui não vai pra frente mais não. Quantos anos você tinha aí, maninho? Eu tô falando de 23, 24. Tá. Tu já tava casado aí, maninho? Sim. Eu estou com a Fran desde os 16. Tá. Então vamos fazer um parênteses aqui. Depois você vai voltar aí pra essa tua ida pra Sorriso. Quando é que você conheceu a tua esposa? Como foi? No primeiro ano do ginásio do Marlon Andrade. Olha aí. Estudava na mesma sala que ela? Não, ela era da terceiro. Ela estudava. Ela estudava, foi bom. Não, cara, você pega um cara do primeiro que tá namorando com uma menina do terceiro, o cara Tinha que ter moral, hein? Cara. Ou o cara é repetente ou... não era mentira, porque eu já, pra trás, o meu passado me condenava. Então eu já tinha tamanho pra estar, inclusive, na faculdade, mas eu ainda tava no primeiro, né? Então eu conheci ela lá e, cara, e de fato começou e foi. E eu fui. E ainda a gente passou um ano distante, porque eu fui pro Rio Grande e voltei depois. Sim. Foi nesse meio, né? Pô, e namoro à distância nessa época, complicado, né? Complicado. Não tinha tecnologia. Não tinha tecnologia e fazer uma ligação era muito caro. Não, exatamente. Era caríssimo. Muito caro. Fazer uma ligação. Era no sábado, domingo, que fazia um pulso só. Era isso, tinha toda essa história aí, né? Sábado a partir da meia-noite. Sexta a partir da meia-noite. Essa molecada de hoje não deve saber o que é isso, né? Não. O que é tu esperar da meia-noite pra entrar na internet depois Conexão de escada. Eles não devem saber o que é isso. De ter que fazer plano de que hora que podia se falar, porque... Não, e de tu saber que se tu não tinha conseguido entrar na internet é porque simplesmente as 8 linhas estavam sendo usadas e tu tinha que esperar alguém sair pra te entrar, né? Tu ficava ali tentando, que alguém caiu, tu entrava, né? Coisa de maluco, né? Enfim, aí, cara, então a gente começou esse namoro lá em 2000, com 16 anos, eu com 16, ela com 17. E... Então, foi o primeiro, o segundo, o terceiro ano, e nós estávamos com 4 anos juntos, aí ela engravidou da nossa filha, né? Então, eu tinha 19 anos, fui pai muito cedo, né? Então, aí vem um mundo que dá outra virada de chave. Outra virada de chave, né? impressionante. Eu acho importante a gente só colocar isso, porque quando você vai aí para Sorriso, você já vai com esse compromisso, né? Você Exatamente, já tinha uma família. Tem esposa e tem filho. Então, essa é aquela coisa, quando a gente fala assim... Para eles, eu não podia nem falar pro pai dela que o plano era sem plano.
Porque ele não ia deixar levar. Sim. O plano era sem plano. Não, e quando eu fui para Sorriso, eu não fui para nada disso, eu fui para ser instalador de alarme, assim, bem, nada de algo garantidaço, assim, sabe? Era o dinheirinho que tinha no bolso. Era um risco, né? O dinheirinho que tinha no bolso, com o salário que ia ganhar lá, era dinheiro para um ano, ou a coisa acontecia, ou eu tinha que pedir dinheiro para voltar embora, né? Então, mas nessa época a Anne já tinha 5 anos, e eu costumo dizer, falei, cara, o cara passa no pão e água sozinho, mas quando o cara bota 2 bocas no pão e água, o bicho pega, né? Aí não é fácil você administrar isso, né? Mas, graças a Deus, cara, Deus é muito bom com a gente e, enfim, né, vai fazendo a coisa engrenar. Quando eu tava lá 12 meses em Sorriso, acabando a quirerinha ali, aí vem a portaria, cara, ó, precisamos ir para Cuiabá, e foi mais um fôlego. E, sabe, sempre naquela... Mas aí quando você chegou lá, você estava trabalhando com o Fábio ou não? Em Sorriso? Vamos lá, sim, vamos lá. Então, aí voltando lá naquele momento, né, quando o Bel falou, tô indo e tal, eu falei, cara, não quer conhecer o Mato Grosso? Eu vou. Aí fui pra lá, conheci, fiquei uma semana na rotina dele, indo pra tal. E ele, nesse momento, ele tinha recebido uma proposta para vir para Cuiabá. Abrir essa empresa de segurança em Cuiabá. E daí era para mim chegar em Sorriso, para coordenar um pouco a parte técnica, simplesmente. E ele vinha para Cuiabá, né? Então foi esse o combinado. Então eu fui para lá para ser coordenador técnico de Sorriso, na empresa de Sorriso, mas como funcionário, nada de sócio, nada de nada, e ele veio para Cuiabá. Então, foi um ano assim, bastante trabalho, bastante desafio. Para mim era novo esse mercado, né? Então, era novo, mudou a tecnologia, vamos dizer assim. Não é que era novo, eu já tinha trabalhado, mas a tecnologia, cara, isso muda muito rápido, né? Então, muito desafio. E você, como coordenador, tu não pode mostrar... fragilidade do desconhecimento daquilo, né? Então tu tinha que ir de novo aquela saga, né? Enfim, então chegamos em Sorriso, tal, quando estava acabando esse ciclo em Sorriso, lembro do Bel vindo de Cuiabá, e me chamando para nós conversar, falou, tem uma oportunidade lá em Cuiabá, porque daí era a capital, né? Tipo, Sorriso não tinha portaria, quem mora no interior às vezes nem tem noção desse mundo de portaria e tal, né? Uma grande ideia só acontece para resolver um problema, cara. Esse é o gatilho. Às vezes as pessoas acham que o cara tá dormindo e acende a lâmpada. Não, é um problema que ele tá resolvendo. Sempre. Pode olhar que a maioria é assim. Tô lá, cara, tem uma oportunidade gigantesca de portarias. Isso era 2012, 11 por aí. Estavam se preparando para a Copa do Mundo, porque o Cuiabá ia ser uma sede. Cara, prédio. Eu acho que os caras estavam achando que os torcedores iam vir e não iam voltar. O pessoal tava vindo para morar. Vão gostar tanto do clima de Cuiabá. Cara, e imagina, isso, cara, muito forte, e aí apertando, cara, eu preciso de portaria, não, mas não dá e tal, e já é sofrida a mão de obra lá cara, para você conseguir a mão de obra de porteiro lá, para você fazer 100 portarias, você precisa de quase 500 pessoas. Então, não tinha como. Aí que foi o cara, tem uma oportunidade, mas precisa ser remoto. Precisa ser à distância. Essa galera precisa estar dentro de uma base de operação. Não pode ser do jeito que é hoje. Isso era uma percepção do Fábio. Uma percepção do Fábio. Não pode ser como é hoje. Vamos fazer? Falei, vamos. Dá conta? Dou. Por quê? Porque, cara, as usinas hidrelétricas, elas são telecomandadas desde 1980. Que aí vem o desafio. Mas então estava tudo pronto para fazer? Não. Um condomínio não tem dinheiro para pagar aquela estrutura, aquela automação. Tu tem que fazer uma coisa que seja financeiramente viável para esses condomínios. Que foi aí quando a gente começou e fez o primeiro equipamento de portaria remota que atendia à distância. Transmitia voz, vídeo e dados, né? E comandos para a primeira portaria. Então, aí falou, cara, aceita o desafio? Aceito. Vamos aceitar. E aí, qual é? Não, tem que ir para Cuiabá. Aí foi o outro problema, né? Convencer a Fran, de novo, que ela apenas tinha arrumado a primeira mudança. Para Sorriso. Para Sorriso. A sair de Sorriso. Tinha aberto a última caixa, vamos empacotar tudo de novo. Ela foi fera, cara. Ela foi fera porque ela largou o emprego dela no fórum aqui de 10 anos.
para ir sem rumo para lá. Cara, o Mato Grosso era, sei lá, né? E já aceitou. A primeira vez foi tranquilo. A segunda vez falou, mas como assim? A gente acabou de chegar, né? Então, ela não tinha saído de casa ainda, saudade do pai e da mãe. Eu gosto de dizer que ela só chorou uma vez. Mas começou em janeiro e terminou em junho. É só uma vez que ela chorou. Então, mas enfim, hoje ela está extremamente satisfeita com a vida que a gente leva hoje, né? Assim. Então, a gente foi para Cuiabá, começamos esse desafio. Aí sim eu entrei, aí sim a empresa Porter foi fundada. Aí como sociedade aí o Beal, então eu deixei de ser funcionário e aí sim a empresa, que na época, nesse momento não tinha nome ainda, era algo... E esse nome quem deu? Foi você ou foi o Fábio? Fui eu. Isso é da sua autoria? Da minha autoria. Inclusive, eu na minha apresentação lá no onboard dos funcionários, eu me orgulho muito disso, porque se você pedir para os meninos do marketing lá o que é da onde veio o nome Porter, eles vão dar aquela enfeitada, né? Eles vão falar, não, Porter remete à segurança. Eu vou falar a verdade aqui. Porter porta, porteiro, portão. É uma junção disso tudo e virou Porter. Acabou. E pronto. Simples assim, né? E eu gosto até... O nome Porter, ele remete mais ou menos o que é, né? Ele não é um nome vago. Não, ele tem uma parte concreta, né? Ele te lembra que é portaria, isso, que é portão. Isso. Mas e de fato é uma palavra curta e firme, né? Porter. Que te dá segurança. E já traz o meio sudoeste do Paraná, né? Porter, né? O DNA do sudoeste do Paraná tá aí dentro. Tô falando. Teve um caso lá em Floripa que nós estávamos numa reunião de tecnologia lá, aí não tinha um momento que tinha que se levantar, se apresentar e o que fazia, né? Aí, eu sou fulano, eu sou ciclano. Eu falava, não, eu sou o Alessandro da Porter aqui, estou aqui há tantos dias. Daí a pouquinho a moça bateu atrás, falei, opa, ela falou, é do sudoeste, né? Falei, sim, porque ela falou, com esse Porter aí tu não chega a lugar nenhum, não vai querer mentir que tu se lasca. Mas, maninho, antes da gente seguir aí na história, vamos explicar melhor aí qual que é a solução que vocês arrumaram, né? Porque você fala em porteiro remoto, né? O que é diferente daquilo que a gente está mais habituado aqui, que é o porteiro eletrônico, né? Então, a solução que vocês encontraram para uma necessidade que havia, ela faz exatamente o quê, maninho? Vamos lá, Luciano. Hoje, o porteiro convencional que a gente que é o que tem, que sempre teve desde humano, né? 1980. O humano, beleza? O humano não tem tecnologia nenhuma. Quem é você, para onde vai? Só o minuto está subindo. Esse é o humano. O porteiro convencional, que você cita, que é o virtual, aí que a gente chama de eletrônico. Que chama de eletrônico, que é aquela tecnologia que você digita ali fora, toca no apartamento, a pessoa atende. Sou fulano. Sim, só um minuto. Aperta no botãozinho, a porta abre e vai embora, né? Então, e o que a gente fez? A gente fez uma espécie de meio termo, tá? Hoje, para você ter uma ideia, um porteiro, um posto de porteiro num prédio, que é aquela pessoa que fica dentro da guarita, e que fica ali 24 abrindo horas. Abrindo as portas 24 horas. Então, para você fazer um turno desse, você precisa de 4 pessoas. Ele é caro. Ele custa aí 18, 20, 22 mil reais para o condomínio. Se tiver um condomínio de 20 unidades, é R$1.000 por cada uma. Se tiver um de 40, é 500 e por aí vai, né? Então, o que a gente fez? Qual foi a sacada? Falar, cara, vamos... Por que também a gente chama remoto? A gente tem o porteiro. Lá na nossa base tem um humano que atende. Faz a mesma coisa. Você digita lá, o porteiro atende. Uma pessoa humana atende. Pois não, Luciano, que deseja? Quero falar com o Érico. Um minuto, disca para o Érico. Érico, o Luciano está lá embaixo. Pode subir? Não pode. Ok, Luciano, não vai dar para subir. Só um minuto, vou abrir a porta para você e sobe. Isso tudo registrado. Porque se você for numa portaria hoje, comparando uma portaria humana, se você pedir hoje, quem entrou aqui, não vai nem ter registro nenhum.
E quando você trata... Aí que vem a tecnologia. Você tem lá, o Luciano entrou tal hora, autorizado pelo Érico, tudo os detalhado. Os moradores se auto-atendem, né? Hoje em dia a gente está usando facial, biometria e tal, aplicativo, Bluetooth para entrar. Mas na época era taguinha, aquela chavinha. Então tudo aquilo é registrado e vai indo, né? Então o que a gente fez? A gente pegou, tirou esse porteiro de lá, colocou ele dentro de uma base de operação e compartilhou ele. Então, hoje, uma pessoa humana atende até 10 condomínios. Certo. Com isso, a gente conseguiu fazer um milagre da redução de custo. Então, não tem milagre a redução de custo. A redução de custo é feita por esse motivo. Você pega, você compartilha essa mão de obra com mais pessoas e a consequência disso é redução de custo. Então, a gente traz aí pela metade do preço esse custo que o condomínio tinha. Né? Então, essa foi a sacada. Essa foi a sacada. Esse foi o nosso início em 2011. A portaria remota, por exclusiva. Hoje em dia já tem controle de acesso, que é portaria sem atendimento, porque hoje as pessoas já têm como se comunicar sem ser pelo porteiro. Então, a pessoa que vem te visitar, quando eu cheguei aqui, eu te mandei um WhatsApp, cheguei. Sim. Há 10 anos atrás, eu não conseguia fazer isso. Então, as coisas veio vindo e a gente veio se atualizando e tal, né? Então, esse foi o começo, mas hoje a gente já tem aí alguns produtos para fazer esse atendimento. O propósito da Porter, ele é resolver a vida de quem mora em condomínio, fazer morar em condomínio ser conveniente. Então, assim, com privacidade. Quando você bota uma portaria remota, você volta a ter privacidade no seu condomínio. Quando você tem um porteiro humano ali, essa pessoa, ela sabe, de novo esse cara, de novo esse cara, de novo esse cara, de novo esse cara. Você perde um pouco a privacidade. Quando você coloca um porteiro remoto, impessoal, é bem provável que aquele operador que te atendeu, dificilmente você pega ele novamente. Então, assim, é bem impessoal mesmo, é bem... Em termos de privacidade, é muito bom, né? Nossa, você consegue se auto-atender. Hoje a gente tem uma tecnologia que você manda um convite para a pessoa se cadastra, bota a foto e quando mostrar a foto no leitor, quando aparecer no leitor, a porta abre e notifica o anfitrião, fala, olha, Luciano, o Alessandro chegou. Então, assim, a gente faz a mesma coisa de forma diferente. Tá? Esse hoje, é isso que a Porter faz hoje. Né? E voltando lá para o começo, então, Maninho. Aí vocês... Bel fez essa proposta, tinha essa questão a ser resolvida, né? Porque era um problema, ele viu uma solução. E aí, como é que vocês alinhavaram isso? Como é que vocês construíram essa parceria? Quem faz o quê? Cara, eu tecnicamente e o Bel, na habilidade sensacional dele, que é negócios, né? Ligar uma ponta na outra, né? Ligar uma ponta na outra. Então, tecnicamente, eu me fechei numa... Até tem uma foto aí que você vai ver ali, uma espécie de... A porta começou embaixo de um vão de escada. Não tinha um espaço, sabe quando tem a escada assim, tem um pedaço embaixo? Ali embaixo daquele vão de escada ali. Então, eu me fechava ali. E para fazer esse produto, fazer as placas e entender qual tecnologia usar. Algumas coisas a gente pegou de mercado, outras coisas a gente teve que criar. Teve que criar porque era muito caro comprar o que tinha. E isso sendo caro, inviabilizava o negócio. E assim começou. Outra coisa que eu gosto de dizer também, que faz parte da nossa apresentação lá, é que entre aquela primeira apertada de mão até a primeira operadora atender o telefone e falar portaria, bom dia, foram 90 dias. Isso é muito bom para aquela época. Muito simples, tá? Era algo muito simples, mas funcional. Mas funcional. Já começou. Em 90 dias? Já nasceu. E depois a gente foi incrementando coisas e tal. Tanto que este condomínio, ele ainda está na nossa carteira. Lá de Sorriso? Não, de Cuiabá. Ele ainda está na nossa carteira, ele é um condomínio, o nosso querido lá. O nosso auditório na nossa sede leva o nome dele, em homenagem a ele. Condomínio Passaredo. Condomínio de 20 e poucas casas. Então, eles acreditaram no projeto porque acreditaram. E até teve um caso, né? Lá em Cuiabá eu e o Bel morava num condomínio do lado assim, idêntico, feito pela mesma construtora, um condomínio horizontal. E esse condomínio era do lado, assim. Tinha o nosso, um outro e esse condomínio Passaredo. E no nosso a gente tentou dar de graça. Falou, cara, deixa nós colocar aqui pra
Nem de graça, o nosso condomínio não quis. Olha só. Nem de graça o nosso condomínio não quis. Aí, do lado, o síndico era o Zé. O Zé, ele... Até hoje, quando a gente faz as convenções, ele aparece, ele é tipo o nosso baixinho da Kaiser, sabe? Boa. O Zé do Passaredo, a gente chama ele. E ele aceitou o desafio, falou, cara, eu compro essa briga aí, porque o síndico tem que, às vezes, correr algum risco. Cara, ele tava no... Cara, se deu errado, deu errado. Sim. E se deu certo, deu certo. Ele tinha a perder também. Então, ele acreditou e a gente começou ali. E até hoje a gente leva essa cultura dentro da empresa, sabe? Vai pra rua, não desenvolve no ar-condicionado, não fica aqui dentro. Você precisa ver a realidade. Então, a gente bate muito nos engenheiros, nos desenvolvedores, para eles irem a campo, ver a realidade e botar a funcionar, sabe? Então, o Passaredo foi isso. A gente trabalhou lá no Passaredo há uns belos 8 meses, que o meu laboratório era ele. Eu nem ia mais para a empresa, eu ficava na guarita do Passaredo, entendendo o que estava acontecendo, as dificuldades, porque eu também não era do ramo de condomínio, né? Eu era da segurança. Então, eu tinha muito que aprender como que era uma rotina de um porteiro. Eu não tinha essa... Eu imaginava, mas não tinha. Então, começou ali, por exemplo, beleza, abriu a porta, o morador passou e não fechou. O porteiro saía da guarita e fechava. E eu faço como? Putz, aí vamos lá desenvolver o motor com o fabricante. Para isso. O cara abriu o portão veicular e não apertou para fechar. Corre lá, trabalha numa função que passou, fecha. O cara abriu e não passou. Pô, avisa o operador que não passou. O cara arrombou o portão sem autorização. Isso é grave, avisa o operador para ele tratar esse evento de forma arrombamento, que é mais ou menos tudo que o porteiro fazia, né? Então, isso tudo foi incrementando nesse passado do tempo, nesse condomínio, foi indo. Quando deu uns 8 meses, eu gosto de dizer que quando ficou suficientemente bom, né? Tem muita gente que erra esse ponto. Sim. Tem muita gente que erra, muita gente que começa, principalmente os mais técnicos, eles erram o ponto do suficientemente bom, que é o que a gente fala de, cara, para quem está muito, muito, muito enfiado, aquilo não é bom ainda, mas para quem não tem tanto conhecimento, aquilo já é suficientemente bom. Para o mercado já é melhor do que tem. Sim. Então, às vezes, se fosse esperar ficar pronto, a porta não está pronta até hoje. Sempre tem. No processo de desenvolvimento, você... Um detalhe ou outro ali que... Você descobre muita coisa. Isso. No processo de desenvolvimento. E daí você quer resolver. Se tu quer resolver, você quer resolver e você fica pulindo aquela bola de canhão e não sai o tiro. Né? Gostei dessa. Então, quando ficou suficientemente bom, a gente partiu para o segundo condomínio, em Cuiabá ainda, já com os upgrades do primeiro. Botou o segundo, foi muito mais fácil. Colocou o segundo, já foi pro terceiro, a gente chegou nos 5 condomínios, assim, em Cuiabá. E nesse momento, sabe, Luciano, é legal comentar, porque às vezes as pessoas acham que a Porter já saiu como franqueadora, isso e aquilo. Não. Nesse momento, nós não estava querendo nada, nós estava querendo resolver um problema de Cuiabá. Não tinha pretensão nenhuma de vender franquia, de nada, não tinha pretensão nenhuma. A gente estava ali para resolver um problema local nosso. Sim. Mas aí o que acontece? Inclusive é um outro cara que vocês talvez tenham que conhecer, o Fernando Rossi. Ele é um beltronense, ele está em Palmas, no Tocantins. Ele deve ter saído daqui aos... É mais um dos beltronenses que está aí pelo mundo. Ô, louco. Você acha que tem muito beltronense no mundo, ou mané? Luciano, eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu tenho uma teoria. O meu trabalho me permitiu conhecer algumas cidades aí. E assim, ó, eu tenho uma teoria, talvez vocês possam me ajudar a comprová-la. Né? Arrumar argumentos. Beltrão tem 2 milhões de habitantes. Só que só 100 mil moram aqui. Eu não tenho dúvida. Se nós criar uma campanha aqui, se você for beltronense e não mora aqui, curta, eu acho que a gente chega a 2 milhões. Fácil. Mas só 100 mil mora aqui em Francisco Beltrão. Porque aonde você for, tem um beltronense. O beltronense está lá. Se o cara não for beltronense, o primo dele ele já conhece, ele já passou por aqui. Alguma coisa aconteceu. Essa cidade é impressionante. Aonde foi o local mais surpreendente que você encontrou um beltronense? Assim? Então,
teve um fato, a gente foi para a Inglaterra numa feira de tecnologia lá e ficamos 12 dias. E não foi pensado esses 12 dias, era para ficar 5, mas eu comprei a passagem errada da volta e acabou. Sem querer, né? Não, foi mesmo. Não, foi mesmo. Sabe aquela história de você... mais barata, mais barata? Ela tinha mais barato, só que era 7 dias depois. E eu, toma, e não tem volta isso aí. Tá bom, compramos lá a passagem, tudo certo. Então tava eu, o Beal, mais 2 pessoas lá. Eu acho que o Dirley não estava. Então... almoçando lá, a comida é diferente da nossa, né, cara? Então eles comem muito umas coisas. Então eu falei, cara, eu quero comer carne, eu preciso comer carne. Daí um dos caras que tava lá falou, não, eu vou levar vocês, mas é um pouco longe, um pouco distante, tem uma churrascaria. Não, tudo bem, se é pra comer carne, a gente não, vai. A gente vai. Então fomos lá e tal, chegamos na mesa, carne, daí a gente já viu o movimento do espeto, né? Arremendo pra lá e pra cá. Bem brasileira, bem brasileira. Já dá aquela respirada. Assim. A churrascaria bem brasileira, assim, né? Viemos ao lugar certo. A churrascaria bem brasileira. Chegamos lá e tal, aí veio o garçom, aí a gente já meteu aquele inglês desenrolado, bababá. O cara falou, vocês são do Brasil? Eu falei, Bom, agora estão comendo carne e o garçom sendo brasileiro acabou, pronto, né, cara? Eu quero uma água, eu quero uma picanha, eu quero uma costela, tá tudo resolvido. Mas aí, qual região vocês são? Falei, cara, a gente é de Florianópolis, mas eu sou natural do Paraná. Ele falou, qual cidade do Paraná? Falei, Francisco Beltrão. Ele falou, eu morava no Pinheirinho. Falei, mentira. Não é possível. Vocês se conheceram na época da votação. Não, cara. Não é possível, cara. E de verdade, cara, vocês podem ir pedindo, cara. É muito beltronense. O beltronense é muito explorador. Ele tem muita coragem. Ele vai mesmo. É impressionante você. E às vezes a gente não tem a noção do quanto o Beltrão já está no mapa, né? Nossa. No sentido de que, tu é de onde? A gente começa, é lá, é sudoeste, é perto de Cascavel, tá, mas qual é a cidade? A hora que tu fala Beltrão, tá, é isso que você falou, tem um primo que mora lá, já passei por lá, sou de lá. É isso, cara, é impressionante. E eu acho que essa campanha a gente tinha que levantar, Luciano. Estamos levantando hoje ainda. Vamos falar, cara, se vocês conhecem, vamos começar, nós vamos achar esses 2 milhões de pessoas aí. Eu acho que só o Dr. Mário deve ter feito 1 milhão de parto, né? Eu não sei o Dr. Mário, mas não, um número que eu tenho na cabeça, porque eu me deparei com ele essa semana, é que o Dr. Lúcio, ele tem 140 mil pacientes registrados. Olha aí, já passou a população. Já estou falando, a minha teoria está se comprovando. 50 anos de oftalmologia. Cara, a minha teoria está se comprovando. Ela tem 140 dele. O Dr. Mário não perde muito, não. Não. Ele também, né, cara? Ele vai bater 100 mais 100 fácil aí. Eu acho que sim, acho que tranquilamente. Tranquilamente. Vai ver, eles até tinham um convênio, né? Faz o parto com o Dr. Mário, primeira consulta oftalmológica com o Dr. Lúcio. E por aí vai, né? Por aí vai. Mas é uma piada, mas é legal, cara. Bem. E a gente, e o Beltronense sente orgulho, né? Por isso que talvez apareça. O cara fala, eu sou de Beltrão. E é verdade, isso é legal. Isso, tô falando bem. Sim. É legal, né? Mas então, aí o Fernando Rossi também é um beltronense, cara, ele em Palmas, no Tocantins, já lá, ele deve estar lá hoje uns 15 anos, foi quando aquilo tudo era mato, então aquilo era, bem no comecinho de Palmas, e ele foi, como a gente se conhecia, falou, cara, eu também tenho essa dificuldade aqui, quero conhecer, que jeito que a gente vai fazer e tal. Aí, então, foi quando a primeira... Como que a gente vai comercializar isso? Que daí foi o gatilho, sabe? Cara, então vai ser uma franquia. Mas nesse momento não tinha coffee, não tinha franqueador, não tinha nada disso. Então, foi um amigo, falou, cara, beleza, faz um contrato de papel, de bigode. Então, partimos fazer o primeiro condomínio em Palmas, no Tocantins, com portaria remota já. Aí, já como porter, já tinha uma identidade visual. Muito simples, feita por... Até então, era eu, o Beal e mais um cara, nós éramos em 3 pessoas. Né? Então, começamos em Palmas, aí foi um condomínio lá, mais um condomínio lá. Aí, o outro beltronense, que é o Fábio Galiotto, ali da autoelétrica da Porto Alegre, ele estava morando em Florianópolis, já há um bom tempo também. Aí, conhecendo o Beal, falou, cara, eu preciso
algo aqui, levou a Porter para lá, então colocou mais uma franquia lá, voltou a funcionar. E daí foi começando, foi Palmas, foi Florianópolis, Rio Grande do Norte, e aí começou de fato a tomar uma proporção já como negócio, tá? Porque até então a gente estava resolvendo um problema local e aquilo, a necessidade, eu gosto de dizer que estava no momento certo, na hora certa, assim, sabe? Todo mundo tendo a mesma dor que nós estava resolvendo. Então foi indo, a gente chegou aí umas 20 franquias de 2012, então, até 2014. Aí já estava com quase 200 condomínios nessas 20 franquias. Cresceu Mas bem. ainda tudo muito, como é que eu vou te dizer assim, sabe? Tudo muito restrito, assim. Era eu, uma secretária, mais um menino, e então todo mundo fazia tudo, assim, sabe? Bem corrido, treinamento. E o atendimento aí, o porteiro humano mesmo? Vamos lá. Nessa época, Luciano, não tinha tecnologia para nós centralizar. Então, Cuiabá tinha a base de monitoramento dela, Palmas tinha a base de monitoramento dela, Florianópolis tinha a base de monitoramento dela, Rio Grande do Norte tinha a base de monitoramento dela, e assim ia, tá? Cada lugar tinha, porque colaboradores. A central 24 horas do atendimento. Não tinha tecnologia para nós tirar de lá e trazer para um outro lugar. Então, foi isso, né? E, cara, a gente chegou nisso. Então, as empresas, eu gosto... A Porter era uma empresa muito por meritocracia, sabe? Então, hoje são do grupo são 9 capitais, né? Que são próprias, franquias próprias. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Campo Grande, Cuiabá, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte e Aracaju. São 9 unidades próprias que todos os gestores dessas 9 unidades são sócios. A gente faz questão disso. E todos esses gestores foram formados dentro de uma ou outra unidade. Então, por exemplo, você pega o cara de Belo Horizonte, ele era vendedor de Cuiabá. Você pega o cara de Aracaju, ele era vendedor de Cuiabá. Você pega o cara de Campo Grande, ele veio de Cuiabá. Tu pega o cara de Porto Alegre, ele veio de Campo Grande. Então, assim, tudo isso a Porter, ela é muito... a gente leva muito a sério isso. Meritocracia, a gente faz questão de não ser funcionário na gestão das unidades, então tem que ser sócio. Porque tem outra pegada, né? Tem outra pegada. Tem duas... O compromisso é outro. O compromisso é outro, o cara é bom, tem que ter oportunidade, senão o cara vai embora. Cara, esse foi o movimento. Então, a gente cresceu aí, nessas unidades todas. Então, chegou em 2014, a gente teve uma oportunidade de novo de ir para uma feira, a maior feira da América Latina, que eu acho que foi a grande acertada. A gente não tinha condições financeiras para ir, mas foi financiando o que tinha. Foi dando jeito. A última caminhonete que o Bel tinha que aceitava financiamento, ela foi financiada para conseguir grana, para nós ir para essa feira. É a maior feira da América Latina de segurança eletrônica, chama ExpoSec, ela em São Paulo em 2014. E o mercado estava tão sedento, mas tão sedento de outra coisa, de outra tecnologia, de outro negócio, de outro serviço, que foi um boom tão grande que a gente chegou em 2014 para 15, por exemplo, a 120 licenciados a trabalhar com a nossa tecnologia. Então aquilo foi então aí foi aquela pegada brutal, assim, de passar nós estava aí, sei lá, em 10, 15 funcionários, e já foi a pancada, assim, para atender tudo isso, sabe? Então daí começou 2015, 16, 17, cara, foi muito bom para nós. Vocês estavam nesse momento em Cuiabá ainda? Não, 14 para 15 a gente foi para Florianópolis. 14 para 15, nesse momento o boom aconteceu. A gente não podia mais ficar lá, porque a gente não conseguia produzir lá, não tem a mão de obra para produzir lá. A gente tinha que vir para um grande centro, e Florianópolis é o melhor dos lugares para isso, né? Tá? Eu acho que é um bom momento para a gente ver aquelas fotos que mostram vários momentos aí da... Ah, legal. Acho que aí vai facilitar, então. Explica pra gente essa cena, Maninho. Olha só, essa é um canto, cara, de desenvolvimento, de produção,
de tudo isso, para você ver como o troço era feito bem artesanal, tá? Esse menino, ele foi um primeiro instalador nosso e ele tá com nós até hoje, tá? Aí, esse momento era em Cuiabá, a gente conseguiu tirar ele de Cuiabá, levar ele para Florianópolis e até hoje ele tá com nós. Então, a gente trabalhava nessa precariedade, no chão, arreda a mesa, faz a rebita, corta e vai fazendo quadros de comando e vai indo, né? Então foi em Cuiabá, nesse pedacinho aí mesmo. Isso era a Porter, a produção da Porter, o desenvolvimento da Porter, tudo ali se restringia a esse pedacinho aí, né? Tem essa foto é naquele mesmo lugar. Então essa foto é antes daquela, tá? Foi quando a gente foi para essa sala e até então não tinha mesa, não tinha nada. Essa foto é bem icônica de eu trabalhando em cima de umas caixas de papelão, já como tentando fazer a coisa acontecer. É uma foto antes daquela, tá? Um período antes. A primeira, essa é a primeira. Lá no final vocês vão ver uma outra foto que a gente representa bem, conta bem a história com essa foto. Aí o primeiro protótipo, tá? Você pode ver que foi um protótipo feito bem à mão, bem artesanal aí. E eu gosto de dizer, sabe? Os caras falam, cara, mas não é possível que em 2010 não tinha tecnologia para fazer diferente do jeito que você fez com ferro de passar roupa e com canetinha. Não tinha, o que não tinha era dinheiro para fazer. Não, tecnologia tinha, o dinheiro era que não tinha para nós, o né? acesso o acesso, né? Então aí foi o primeiro protótipo. Esse já é o segundo condomínio, tá, Luciano? O segundo condomínio já sendo implantado, já era eu ainda que fazia. E esse magrão instalando aí é quem? Então. 30 quilos a menos, cara, tá vendo? Cabelo na cabeça. Aí, 30 quilos a menos, cabelo na cabeça. Aí é Cuiabá. Aí é Cuiabá. Já é o segundo condomínio sendo implantado, já ainda com muita esperança de fazer acontecer. E, cara, isso vai dar certo, mas... É sensacional, é muito bom rever. Inclusive, eu queria agradecer o momento, vocês me fizeram ontem, quando eu para contar aqui, eu me preparei um pouquinho, eu tive que escrever algumas coisas e relembrei muitas coisas que eu já tinha esquecido, sabe? Muito obrigado pela oportunidade, muito ligado. Eu acho que a gente não faria, sabe? Eu lembrei de muita coisa, é muito bom isso. Aí já era a segunda sede, tá? Tu tá vendo que a gente já tomou uma proporção. Já cresceu. Os metros quadrados já foram ampliados. Já pode ver que aí a gente já tem 2 computadores, né? Uma outra produção e tal, né? Mas sempre muito enxuto, né? Então, Cuiabá ainda. E essa foto, se tivesse o horário dela, ela é alguma coisa... Madrugada. Muito madrugada, né? Essa foto também estava sendo desenvolvido o primeiro protótipo, ele também era de madrugada, tá? Esse era um balcão ainda muito descoberta, porque não tinha referência, sabe, Luciano? Hoje você consegue criar algumas coisas porque tu tem uma referência e tu melhora ela ou faz algo assim, e aqui era muito descoberto. O negócio então, era novo, era pioneiro. Era novo. Era tão pioneiro que nessa época a patente da portaria remota no Brasil ela foi depositada por nós. Não saiu, eu acho que ela não sai, mas serve para provar o pioneirismo, exatamente isso, sabe? Então, até porque o último processo de você adquirir uma patente é botar o equipamento funcionar. O equipamento de 12 anos atrás, hoje a gente está na 5ª geração. Nem sei se aquela tecnologia ainda funciona. E se for me dar o patente daquela, eu nem quero mais. Mas como documento... Como registro vale, para fazer marketing vale, é sensacional, né? Aí é legal. Essa aí já foi em 2015, já com a produção em Florianópolis, tá? Então, assim, aí a gente já estava em 5 pessoas, já tinha o pessoal já da produção fazendo os equipamentos, já estava produzindo mais, ainda já estava produzindo aí em torno de 30, 40 equipamentos mês. Tá? Antes a gente partia meio por demanda. Tem um para Palmas, então construía aquilo personalizado. Só que isso não escala, né? Você fazendo um por um, assim não escala. Então a gente veio melhorando. Isso é uma das outras coisas que, pelo menos quando a gente sempre começou. Falou, cara, hoje a gente tá pequeno, mas a gente vai ser grande. Então tudo tem que ser escalável.
Se não escalar, cara, repensa esse negócio aí. Uhum. O negócio tem que escalar. Então aqui a gente já estava produzindo em torno de 30, 40 equipamentos por mês. E despachando já para aquele... Já estava atendendo aqueles 100 e poucos licenciados no Brasil, né? Cara, essa foto, eu não lembro o ano, cara, tem que ser 2018 por aí. Essa foto, ela é muito importante para nós. Você pode ver que aquela foto, aquela tampa, ela tá cheia de assinaturas, né? Essas assinaturas, assinaturas do time todo, time de desenvolvimento, do administrativo, da empresa toda, de forma a representar o Brasil lá nos Estados Unidos. Esse equipamento eu estava terminando, ele está instalado em São Francisco. Foi num piloto que a gente fez lá. Esse equipamento ainda está lá, hoje funcionando. Tá? Que legal. A gente fez um estudo para internacionalizar a Porter e levar para os Estados Unidos. Então, a etapa final dessa internacionalização era aplicar o produto lá e deixar ele funcionando para os americanos experimentar eles. E a gente representou o time todo levando essa tampa lá. E eu ainda quero resgatar essa tampa, trocar ela para trazer para nós como uma peça de... Legal, legal. Museu da Porter. Museu, é uma história, é uma espécie de tatuagem, né? E como é que ficou essa situação, Maninho? Vocês, aproveitando que tem uma foto internacional, digamos assim, vocês têm 2 experiências no exterior, né? Tem no Chile e teve essa em São Francisco. E o Chile engrenou, né? O Chile engrenou. E São Francisco? Vamos lá, o São Francisco, ele tem uma cultura um pouco diferente, né? Eles não têm muito preocupação com roubo, até porque é um lugar mais seguro, né? Então, esse fazia parte do processo de internacionalização da empresa. A gente contratou um escritório lá, que fez uma pesquisa de mercado, de concorrência, e isso tudo foi um ano de trabalho. E para chegar ao final, fazer uma implantação, os americanos experimentar e depois eles falar, cara, isso serviu, isso não serviu, isso faz sentido, isso não faz sentido, pagaria, não pagaria, né? Então foi feita essa pesquisa, ela terminou e ao final o resultado foi que eles pagariam alguma coisa em torno de $5 por apartamento da solução. E para nós não é viável isso, é muito menos. Mas eles não têm dores lá, né? Eles não têm a dor que a gente tem no Brasil. O Brasil, talvez vocês não estão... O Brasil, ele é referência mundial em segurança. Os brasileiros dão um jeitinho para tudo, a ponto de contornar tudo, e a gente precisa contornar para se defender desses caras, né? Tanto cibernética, bancária, né? perimetral, esses caras, nós somos referência mundial nisso, tá? As tecnologias de segurança que eles aplicam lá é ridícula. É ridícula. Nesse caso, teve um momento que para entrar nesse condomínio, pro lado externo tinha uma caixinha com uma caixinha parafusada assim, uma portinha de vidro com a chave pendurada. E eu perguntei, para que é isso? Ele falou, não, é para a polícia e para o bombeiro. Eu falei, mas é a chave da porta? Sim, é a chave da porta. Eu falei, então tem que tirar. Ele falou, não, é lei, não pode. Eu falei, cara, o ladrão vai pegar. Ele falou, não, o ladrão não pode pegar. Imagina você tentando. Eu falei, cara, eu não tô entendendo o inglês desse cara. Alguma coisa, uma falha de comunicação aí. Não tô entendendo. Eu falei, não, mas o ladrão vai pegar a chave e vai abrir a porta. Ele falou, não, mas o ladrão não pode. Eu falei, mas o cara é ladrão. Que regra que ele segue? Qual é a ética desse ladrão? Qual é a ética desse ladrão? E de fato. Lá até o ladrão tem ética. Eu acho que eles aprendem na escola que ladrão entra por buracos, né? Tipo, o ladrão não pode entrar pela porta. Enfim, então essa é uma das coisas, tanto que demonstra já o quanto eles são seguros e não tem necessidade desse controle rigoroso que a gente tem aqui. Cara, hoje você mora em condomínios que é um presídio. Você pode olhar por fora, concertina, cerca elétrica, câmeras, coisas que um presídio usa. Mas então, aí que tá. Essa questão dos abismos culturais, a diferença ela é muito grande, né? Quando eu estive na Alemanha, nós compramos, então, acho que era em Munique, mas nós compramos ali o ingresso que serviria para andar de metrô e de ônibus também, enfim, tudo mais. Aí nós compramos, né? O organizador da tour lá, que enfim, eu tava com a minha antiga banda junto. Tava com eles, na verdade. Ele comprou para todo mundo
E nós descemos, assim, para pegar o metrô e não tinha catraca. Nós assim, mas onde é que mostra? Onde é que... Não, cada um guarda o seu e que eventualmente pode ser que te peçam, né? Para o comprovante de que tu pagou. E nós andamos o dia inteiro, né? Entrava no ônibus, só tinha um motorista, não tinha um cobrador, não tinha nada, né? E o brasileiro olha para isso e pensa, tá, por que eu paguei? Né? Se dá para andar de graça, não tem catraca, não tem ninguém cobrando, mas é uma questão cultural, né? Para eles é algo assim, se eu vou andar, eu vou pagar. Deixa eu te contar uma, né? então. Nessa mesma, do churrasco lá do Beltronense, nessa mesma ida, a gente se movimentava de metrô lá. Então tinha um hotel e atrás do hotel tinha uma estação. Uhum. No primeiro dia a gente foi lá e lá dizia, você compre uma passagem custa X, mas você pode comprar um pacote de 7 dias, um cartão, e você está livre a andar. Que é feito por turista, eu acho, né? E lá você consegue andar no metrô, Por tudo. Por tudo, né? E depois eu falei, não, a gente quer comprar esse aqui. Chamou a mocinha, ela falou, não, esse cartão você pode carregar aqui, só que eu não tenho, aqui não tem a máquina que vende o cartão. Falei, e como é que a gente faz? Ele falou, não, na próxima estação tem. Daí, falou, tá bom, mas a gente precisa, como é que faz agora para nós embarcar agora? Ela falou, não. Chego lá, desembarcam, vão na máquina lá, comprem os cartões, carreguem e seguem a vida de vocês. Muito bem, obrigado. Embarcamos, sei lá, 5 minutos, fomos desembarcar, tava eles. Cadê o ticket? Rapaz, que aperto. Rapaz, aquilo, e daí pra eles é tão sério isso. Ah, sim. Porque para eles é tão sério, 3 pessoas, nós estávamos em 3 pessoas ter burlado o sistema deles e vocês são brasileiros, vocês não sei o que, rapaz, que aperto. Eles só nos liberaram, a gente contando, falando, não, moça, a gente só pegou de lá para vir aqui comprar o cartão. Não estão nem aí. Eles só nos liberaram quando falaram com aquela pessoa que nos autorizou e para entender, deram uma mijada, não deram uma mijada na gente, mas para entender, para entender que nós estávamos falando a verdade, que a nossa conversa batia. Sim. E daí que nos liberaram, cara. Daí pegaram nós, mas eu vou te falar para você, cara, chegaram uns 8, 10 guardas. Olha só. Rapaz, mas deram um aperto. Não, mas aí que tá, você leva muito a sério essa questão aí. O que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente veio numa feira de segurança. Segurança? Vocês estão burlando o sistema? Cara, mas que mijada. Nossa. Mas a cultura é muito diferente. Eu lembro também, tem uma questão que o pessoal destaca aí, por exemplo, caixa eletrônico, né? No Brasil, o caixa eletrônico fora do banco é um grande problema. Dentro do banco também. Ele é uma solução, né? Mas, ao mesmo tempo, abre o apetite dos ladrões, né? Tanto que mercados aí que tinham, acho que já nem tem mais, né? Porque é sempre um risco você ter um caixa eletrônico. Que aqui é dentro, precisa da segurança, precisa de um monte de coisa. Na Europa é fora, tem lugar que é fora, né? Na calçada, o caixa eletrônico. Sim, é isso. Então, esse foi um dos motivos que a gente tirou o pé lá, então, não tá na hora certa, sabe? E a gente teve em 2017, a gente participou do Scale Up, daqui a pouco tem uma outra foto aí que vocês vão ver, do Scale Up da Endeavor. E um dos caras... a Endeavor, vocês conhecem a Endeavor ou não? A Endeavor é uma de nome, né? Uma Endeavor é uma instituição sem fins lucrativos que fomenta o empreendedorismo no Brasil, né? Então, eles pegam os empresários de alto impacto e recrutam, e daí o que está mais que você... aconselho que está para baixo e vira um grupo vira um grupo de ajuda, né? Então, um dos caras falou, a gente nessa ânsia, porque tem muito isso, né? Tem um pouco do ego e a gente precisa se controlar, né? Não, internacionalizar, e nessa época estava muito forte isso. Muito forte, se não internacionalizar não é suficiente e tal. Então, o cara comentou, o senhorzinho até falou, tá, mas acabou os peixes aqui? Eu falei, não, cara. Quantos condomínios vocês têm? Tem 500. Quantos condomínios tem? 300 mil. Então, pra quê? Cara, vocês não estão conseguindo pegar os peixes daqui, o que vocês querem armar outro barquinho lá? Vocês estão malucos? Cara, vocês estão perdendo a mão. Vocês estão perdendo a mão, vocês vão perder o foco, vocês estão malucos, não faz isso não. Cara, tá aqui, vocês não têm 0,00000 do mercado. E vocês estão pensando o quê? Trocar de
dividir esforços, por quê? Então isso botou um pouco nós na realidade e esse projeto ficou em banho-maria, né? O que mais te interessa desse projeto é recuperar a tampa. Então, eu vou ter que recuperar, porque ela é uma peça de importância para nós colocar lá no nosso... eu gosto desses objetos depois vocês vão ver numa outra foto, que eu pedi para nós fazer lá na sede. Eu gosto dessas coisas porque nos dá a oportunidade de falar. Pode seguir, Dudu. Vamos ver a próxima aí. Quem Aí, são esses caras? Vamos lá, né, cara? Eu e o Beal de terno aí, e o Odirley lá, né? O Odirley é também nosso sócio, é o cara que aparece na frente das câmeras. Se vocês colocar aí o Odirley Rocha, esse cara é o cara, é o nosso cara que aparece. Eu sou um cara bastante tímido, o Beal também é uma pessoa bastante tímida, a gente fica meio reservado, e o Odirley é o nosso showman aí, né? É o cara que faz o show quando faz os síndicos, os eventos, esse cara é o cara, né? Então aí, eu acho que foi na inauguração da Keeper, no momento aí de 2014 para 15, quando a gente veio para Florianópolis. Eu acho que abre também para você falar, já que você falou na Keeper, o que é a Keeper, Maninho? Vamos lá. Então, até de 2012 a 2014 para 15, a gente vinha Porter Group, que era a empresa que desenvolvia o software, que desenvolvia o hardware e prestava o serviço de portaria. Quando a gente veio para Florianópolis, existia um mercado que não queria ser franqueado. Eu quero a tecnologia, eu quero o software, mas eu quero prestar o serviço como o meu nome, não como Porter. Então, a estratégia, a gente decidiu que dividiríamos a empresa. Então, a Porter se tornou única e exclusivamente serviço, e a Keeper começou, pegou a parte de tecnologia, que é software e hardware, para portaria remota, que a Porter usava essa tecnologia para prestar o serviço, como um concorrente da Porter também poderia usar. Então, foi nesse momento que a gente chegou a 120 e poucos licenciados, que a gente chama, né? Então, o cara usava lá o nome dele, se o nome dele fosse tal, ele usava o nome dele e usava a nossa bandeira se ele quisesse, né? E por aí foi. Então, a Keeper Tecnologia, ela foi isso. Ela foi um outro braço, é a mesma sociedade, é o mesmo negócio, mas ele se separou. Então, a Porter se tornou uma franqueadora e prestava serviço, e a Keeper Tecnologia. Cara, aí foi uma realização de um sonho já, né? Aí já é a nova sede em 2017, quando a gente... aí já é uma sede para 150 pessoas. Aqui já é Florianópolis. Já é Florianópolis. Essa sede foi desenhada pelo mesmo arquiteto que fez o escritório do Google em São Paulo. Então, já com a mesma pegada, já colorida e tal, carpê, a gente anda aí de calção, pantufa, vai bem à vontade a trabalhar, tá? Então, aí foi uma realização de um sonho. Se quiser passar. Então, esse momento aí é o Endeavor, né? Então, quando a gente participou em 2017 do Scale Up, que são empresas de alto impacto que naquele momento estão crescendo exponencialmente, esse é o nome certo, né? Então tá aí o Dirley, o Beal, o Juliano também é um dos sócios. Nesse momento o Juliano estava como CEO da Porter. O Juliano, a gente trouxe ele para a operação para ele ser o CEO da Porter. Então, nesse momento que separou Porter e Keeper, o Juliano era o que estava à frente. Então, ele também é um dos sócios da Porter. E eu e o Beal fomos para a Keeper, né? Fomos cuidar do time de tecnologia. Então, fomos cuidar da tecnologia. Aí, esse momento, né, que eu comentei, assim, então, lá na empresa, você tem o segundo piso, que é lá embaixo é o escritório, e aqui é onde você sobe pro terraço ali em cima, que é a área de descompressão. Então, a gente fez uma espécie de tatuagem na parede. Começa 2011, primeiro condomínio, Passaredo, primeiro hardware, daí vai dar 2012... Aí 2016, 17, 18, 19, e aí vai indo. É uma linha do tempo vertical. Uma linha do tempo que fez a volta. Você vai subindo. Caracol, você vai subindo aqui, ela vai te dizendo, e a gente, quando chega alguém lá para nos conhecer, a gente tem momentos para não esquecer, que a gente acha importante não esquecer, né? Inclusive, eu queria convidar vocês, cara, para vocês ir conhecer lá a hora que vocês quiserem. A gente é bem aberto a isso, tá? Bem aberto a isso. Fiquem bem à vontade para ir lá. A gente serão super bem recebidos. Aí já é outra ponta da sede. Aí é os armários onde se guarda a recepção, né?
onde se guarda as pantufas, os capacetes e tal, as mochilas. Aí a outra ponta da sede lá também, onde fica o administrativo. Aí em cima, esse é o terraço lá em cima, onde a galera vai para descomprimir, fazer um happy hour. A Porter tem uma chopeira. Comecei a gostar da proposta de visita. Legal, vamos agendar. A Porter tem uma chopeira 24 horas liberada lá pra galera. Legal. Então, normalmente acontece um happy hour aos finais do dia aí e tal. Então, tem uma vista bem legal dos morros aí. Aquela parte do fundo lá é Joaquina. Para a esquerda aqui é Jurerê e para cá é Campeche, né? Se você olhar na ilha aí. Aí as marcas, né? Então, quando chegou 2020, essa divisão que a gente fez em 15 de tecnologia e serviço, em 2020, um pouco antes da pandemia, a gente resolveu então fazer o Porter Group, que é unir essas 4 marcas e fazer uma empresa, um SA inteira, né? Então, hoje a Porter Group detém essas 4 marcas abaixo do guarda-chuva dela, né? Então, continua aqui Keeper Tecnologia, Placemaker, que é uma espécie de hub de incubadora, né? A Porter, que é a Porter, e a Vilaro, que é uma empresa de garantia de condomínio. Hoje, já ouviu falar nisso? Não, eu não. Vamos lá. A garantidora, ela garante a receita do condomínio no dia 1º. Então, como o condomínio ele não tem caixa, ele rateia despesas, então o síndico tem o compromisso dele no dia 1º. Se 1 ou 2 moradores não pagar o condomínio, esse caixa meio fura, né? Então, a Vilaro, ela garante a arrecadação 100% desse condomínio no dia 1º e ela depois detém, administra essa inadimplência para frente, né? A Vilaro, ela foi fundada em 2018, hoje ela é liderada pela Carol Salvador, ela é a CEO da Porter, também sócia, naquela mesma pegada de... Cara, todo mundo que está à frente de uma gestão aí, ele tem que ser sócio. Né? Aí voltamos ao início, né? Voltou ao início. Isso aí. Acho que já deu pra gente ter uma boa ideia da evolução da empresa. Né? Muito bem, Dudu. Podemos voltar até aos patrocinadores agora. Que legal, acho que chegamos à parte final, que a gente chama aqui, Mani, de bundinha da cuca, né? A tradição aí da região de falar que chegou. E na parte final a gente tem duas questões básicas, né? Que a gente sempre repete em todos os episódios, né? Começando por um pedido, Maninho, que tu possa aí sugerir o trabalho de algum amigo, de algum parceiro, alguém que tu recomende, que tu confie no trabalho, né? Não é exatamente para vir aqui ao Cuca, mas é alguém que tu indicaria, né? Pode ser de Beltrão, de qualquer lugar, mas quem você indicaria em termos de serviço? Pega a caneta aí. Eu vou te falar, cara, ó. Fernando Rossi é um beltronense, que tem que estar aqui. Fábio Galiotto é um cara que também tem uma bela história, que tem que estar aqui, contando a história dele. Douglas Coman, esse cara tá no Belém. Cara, esse cara ficou um tempão em Parauapebas, onde só era ele e as abelhas. E, cara, esse cara ele é do Rio do Mato, eu acho. Esse cara tá dominando, tem que estar aqui. O próprio Fábio Beal. É indispensável, então e todos esses caras eu consigo sim, se for do interesse de vocês, contar essa história. Esses caras são todos os caras que devem estar aqui. O Herman e o Hans, inevitavelmente, ele tem que contar a história deles aqui, com certeza. Esses caras são... E os beltronenses que aqui estão, né? Com certeza tem gente muito fera, né? Muito fera. Sim, sim. Muito bem. E a gente finaliza, Maninho, com uma que exige uma certa viagem no tempo, né? Se você pudesse visitar o Maninho Maninho de 17 anos de idade, que conselho você daria para ele? Putz, eu te falaria aqui que não mudaria nada, sabe? Faria tudo de novo, Talvez, pessoal, eu teria dado mais atenção ao meu pai, que eu perdi. Sim.
a família, sabe? Sim, poder ter aproveitado um pouco mais de tempo. Quando você parte com um propósito, tu fica meio... É meio que você se dedica àquilo, né? Sim. Isso, e quando você perde, você perde. É. Então, se tem algum conselho, cara, se tá perto, aproveita, porque logo acaba. Né? Eu tenho uma homenagem pro meu pai, eu carrego a assinatura dele aqui, é a assinatura do meu registro, lá de nascimento e tal. E é isso, cara. Então, se puder fazer isso, acho que de resto, profissionalmente, não faria nada diferente. Tive a oportunidade, sim, porque às vezes a gente acha que não dá. Às vezes a gente acha que não dá pra dar atenção na família porque não tem tempo. Tem sim. Tem sim. É só querer. Sim. E a gente sempre vai prorrogando isso, e quando chega, chegou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A Não gente tem mais sempre volta. acha que vai ter outro dia, outra oportunidade, e às vezes não tem, né? Não. Às vezes não tem. Então, talvez esse seria o conselho. Um conselho pra mim, um conselho pra todo mundo, sabe? Sim, sim. Agora, o conselho que eu queria deixar a mensagem aqui, Luciano e Érico, é pra rapaziada de 17 anos. Cara, não vai mudar nada se continuar fazendo a mesma coisa. Então, assim, cara, se esperar estar pronto, não vai estar pronto. Então, arrisque-se, saia. Ontem eu estava conversando com um dos meus tios, quando eu estava tomando a decisão de ir para o Mato Grosso. Ele falou, e aí? Eu falei, cara, eu vou sair daqui, eu vou deixar tudo, tenho minha casa, tenho meu emprego, tenho a Fran que está trabalhando aí e tal. Eu lembro, ele pegou um guardanapo, nós estávamos na mesa, almoçando na casa dele, ele falou, escreve aí o que é tudo. Pois, rapaz, eu não tinha nada para escrever e nem nada para perder. A minha casa ia estar lá, o salário que eu ganhava aqui, a hora que eu voltasse, eu ia ganhar de novo. Então, assim, não tinha nada para perder. Sim. Não tinha nada para perder, só tinha a ganhar. Então, a gente fica preso nessa de... eu vou perder tudo. Cara, o que é tudo? Às vezes não é nada, ou o teu tudo continua tudo. O teu tudo continua tudo. Então, assim, cara, arrisquem, se preparem, estudem, não esperem que a faculdade vai virar a chave no dia que você se formar, você fica super inteligente, não vai acontecer isso. Tem que querer fazer as coisas. Não pode ser irresponsável, mas também não adianta querer baixar a vela do barco e deixar o vento levar a deriva. Sem rumo, né? Tem que ter uma direção, tem que ter um propósito, tem que ter um sonho. Muda o plano, mas não mude o sonho. Mude o plano, como é que vai chegar lá? O que era para chegar em 10 vai ter que ser 15, não tem problema, mas não afrouxa. Então, arrisque-se, saia, vá, volte, erre, se permita. Então, eu acho que esse que é o grande recado, sabe? Eu acho que esse é o motivo É um baita recado, né? Pra vir importantíssimo. aqui, ponto. Isso aí. Muito bem. Muito bem, muito bom. Então finalizamos, chegando ao final de mais um Cuquinha. Finalizamos mais um Cuquinha agradecendo você, Mani, e pela oportunidade. A gente faz questão de mostrar às pessoas, né, que fazem história, que tem uma história inspiradora. E você nos orgulha como beltranenses, né, onde você chegou, aonde você vai chegar, né? E principalmente por esse exemplo de coragem, né, para mudar. A gente sabe que em determinados momentos até é mais fácil. Talvez tenha sido fácil mudar aos 16 anos de idade de cidade. Mas aí quando você tem esposa e filho, a coisa já é outra, já tem outro peso, né? E acho que eu imagino que você também, se tem alguém que você gostaria de agradecer, talvez seja a sua esposa por ter ficado ao teu lado, né? Pensando nisso agora, né? Por ter encarado essas, vamos chamar assim, de aventuras, né? Porque quando você sai, você não tem certeza absoluta do que vai ser. Não tem, né? não tem. E acho que ela deve ter tido um papel muito importante aí para te ajudar a ser o que você é, né? Com Porque certeza. Se houvesse uma dúvida, eu não vou, a coisa já quebra, né? Com certeza. Mas você, acho que tem um exemplo muito grande aí para todo mundo. Principalmente, eu acho que para quem é jovem, mas não só para quem é jovem, porque nunca é tarde para empreender. Exatamente. Mas, sobretudo, para quem está aí. Eu até perguntei dos 17 anos e quando você falou que é para as outras pessoas, eu, na verdade, até tinha pensado nisso, né? De mudar a pergunta hoje, né? Que conselho você daria para as pessoas que têm 17 anos e você foi sozinho por esse caminho? Que é uma história muito bonita que você construiu.
e que serve de exemplo, sim, e que nos orgulha como É. beltranenses, como pessoas que buscam valorizar a cidade, buscam valorizar a região, né? Não só Beltrão, mas as coisas boas aqui do Sudoeste. É uma satisfação para a gente contar com você aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Vocês me fizeram relembrar muita coisa aqui. É um prazer estar aqui, lógico, né? E, cara, tenho muito orgulho do Beltrão, o povo daqui é sensacional, sempre Aos vem. 2 milhões de habitantes. Aos 2 milhões de habitantes. Eu acho que essa aí a gente não pode esquecer. Tem que Não, correr vamos atrás. demarcar bem. Vamos correr atrás, encontrar esse povo. Mas, cara, todo beltronense tem muito orgulho de Beltrão. Uhum. Porque é uma cidade diferente, é uma cidade acolhedora, né? E quanto ao agradecimento à minha esposa, a Fran, sim, eu sou extremamente grato. Muito obrigado, amor, por tudo. E eu tenho um fato em Cuiabá que se ela falasse num momento bem pesado ali de putz, que as coisas não estavam andando, nós tomando café, eu falei, não vou mais não. Eu arrumo as coisas que nós vamos voltar embora para Beltrão. E eu te juro por Deus, se ela falasse, tá bom, tinha encerrado ali a brincadeira. Uhum. Mas ela pegou a mochila, botou nas costas e falou, suma daqui. Vai. Vaza, pega a mochila, sai daqui, sai de casa e sai. E, de fato, esses momentos são quase... Se ela concorda, acabou. Tinha acabado. Acabou. Então, o negócio é esse, é um dando força pro outro, né? Então, é isso mesmo. Obrigado a Anne mesmo. A Anne, a minha filha, cara, ela não tem amiga da infância. Eu tirei dela isso. Ela, quando ameaçava de fazer amizade, nós raspava. Mudando, né? Então, assim, ela não tem história para contar. Ela não vai ter os meus amigos de infância como eu tenho o Herman e o Hans e muito mais aí, né? Não desse nível. Não, né? eu tirei dela isso, né? Ela não tem amigo. Então, cara, tudo tem o seu bônus e o seu ônus. Exatamente. E ao final da vida a gente vai sentar e vai ver quem tá certo e quem tá errado, né? Muito bem. Baita episódio. Muito bom. Muito bem. Vamos tá bem. Agradecemos novamente então pela cara, presença. Obrigado. Isso aí.